Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Palavra Rápida. Eu estou muito feliz que você esteja aqui e eu espero do fundo do meu coração que você chegue até o final. Esse é um momento breve onde eu compartilho uma pequena mensagem para, de alguma forma, inspirar o seu coração a se aproximar mais do Senhor. E quem me acompanha ouvindo o podcast semanalmente, ou pelo menos já ouviu mais de um episódio, já percebeu que eu costumo trazer palavras que buscam esclarecer alguns ensinos errados, ou pelo menos interpretações equivocadas ou incompletas acerca de alguns textos bíblicos. E eu gosto de fazer isso não por ser o dono da verdade ou me achar ele, até porque o que trago aqui não são descobertas minhas, porque não tenho nada de novo para oferecer, mas é baseado em entendimentos consolidados por grandes homens de Deus e referências na área do ensino bíblico. Eu sou apenas um porta-voz que ama colaborar com a instrução do povo do Senhor e é por isso que eu gravo esse podcast aqui. E hoje não será diferente. Nós vamos entender melhor sobre buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E aqui eu quero fazer um pedido que eu acredito ser a primeira vez que faço. Se você está me ouvindo no YouTube ou no Spotify, seja qual for a plataforma, se possível, se inscreva aí, deixa um like, isso diz para mim que tá legal, que tá bacana, me incentiva a continuar preparando isso aqui para vocês e colabora com o meu trabalho. Então, pare aí 2 segundinhos antes de continuar ouvindo e deixa uma curtida, deixa aí uma inscrição e vamos lá. Hoje nós vamos ao capítulo 29 do livro de Jeremias. Nós vamos ler juntos aqui do verso 10 ao verso 14. E assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Ao contrário do que muitos pensam, Deus não está dizendo isso diretamente para mim e para você. Aqui, neste texto, Deus está falando para o seu povo, o povo de Israel, que se encontrava em cativeiro na Babilônia. Eles estavam cativos na Babilônia. Nesta declaração, através do profeta Jeremias, Deus está lembrando ao seu povo que após o cativeiro se encerrar, ele os resgataria de volta para a terra deles e cumpriria as promessas que havia feito. E quando eu falo aqui o seu povo, eu falo de um momento histórico onde Cristo não havia vindo encarnado à terra e cumprido o plano de redenção, ok? Então, neste momento histórico, o que se tem claro é que o povo de Deus, estritamente, era o povo de Israel. Nós ainda não fazíamos parte de tudo isso. Como assim, você pode pensar, como assim após o cativeiro se encerrar? Por que Deus está falando que só faria isso após o cativeiro se encerrar? Afinal, ele não é Deus, ele não poderia simplesmente resgatar o seu povo daquele cativeiro, da mão de um povo estrangeiro e cumprir as suas promessas? Parece lógico pensar assim. Mas nós precisamos entender que o cativeiro do povo de Israel na Babilônia era uma determinação do Senhor. O próprio Deus enviou o seu povo para ser cativo em terra estrangeira e fez isso como correção para um povo que estava depravado, corrompido e havia virado as costas para o seu Deus. Então, como um pai que corrige o seu filho, Deus tornou o seu povo cativo. Então, o objetivo do cativeiro era a correção do povo de Israel pelos seus pecados. Então, é nesse contexto que Deus fala isso através do profeta Jeremias. E só de entender o contexto histórico que está por detrás desse texto, já nos dá uma noção de que essas declarações de que os pensamentos dele são de paz e não de mal, que ele nos dará uma esperança e que nós o acharemos quando o buscarmos de todo o coração, só de entender o contexto, nós conseguimos compreender
alguns equívocos e algumas interpretações incompletas que são feitas em cima dessas declarações. Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui, bem grosseiro, né, é o seguinte: é muito comum nós vermos pessoas passando por provações e alguém chegando para ela e dizendo: olha, não fique preocupada nessa provação, porque os pensamentos de Deus sobre a sua vida são pensamentos de paz e não de mal, e ele vai te dar uma esperança. E se nós formos literais com o contexto, na verdade, nós estamos dizendo para essa pessoa de forma indireta que a provação que ela está passando, ela merece passar, porque ela está sendo corrigida pelos seus pecados. Porque é nesse contexto que Deus declara essas palavras ao povo de Israel. Então, se nós formos ser bem literais, bem grosseiros assim, com o contexto histórico, fazemos isso quando declaramos essas palavras para pessoas nos tempos atuais sem validar a essência do contexto e do que está em volta dessas declarações. Esse texto, especificamente os versos 11 e 13, eu vou ler aqui de novo para nós, diz assim, o verso 11: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O verso 13 diz: Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Esses dois versos especificamente são deliberadamente retirados de seu contexto de correção, de arrependimento e de reconciliação para serem usados como textos motivacionais pelo Evangelho Coach, por exemplo. Um evangelho onde Deus é transformado em um guru de boas energias que só proporciona sucesso para os nossos planos e desejos. E isso é um perigo, porque elimina a essência do evangelho. Então a pessoa está passando por uma provação lá que muitas vezes é uma dificuldade na vida proveniente das suas más decisões, das suas más escolhas, e o Evangelho Coach vai dizer para essa pessoa: olha, não tema, não fique triste, porque Deus tem pensamentos de paz sobre você e Ele vai te dar uma esperança. Na verdade, a pessoa às vezes só está colhendo fruto do que plantou, e Deus não tem nada a ver com aquilo diretamente. Sabe? Muitas vezes nós temos pessoas que deliberadamente não querem abrir mão das suas vidas de pecado, das suas vidas erradas, para priorizar o Senhor. E o Evangelho Coach diz para essa pessoa: olha, você está precisando de uma resposta, você está precisando de um consolo, busque ao Senhor com todo o teu coração e você vai encontrá-lo. Então isso é um perigo, porque elimina a essência da mensagem. E quando Deus fala que os pensamentos deles são de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança, é como se um pai estivesse dizendo: filho, eu estou te corrigindo, mas não é para o seu mal, é para o seu bem, é para ajustar a sua rota para algo melhor que eu preparei para você, pois o caminho que você estava tomando não era bom. Quando Deus diz que nós o acharemos quando o buscarmos de todo o nosso coração, é como um pai dizendo: filho, eu preciso ser prioridade na sua vida. Não pode haver espaço para outro Deus em seu coração. E apesar dessa declaração não ser diretamente para nós em seu contexto histórico, mas sim para o povo de Israel em um momento específico, não está errado utilizar dessa fala do Senhor para polir o nosso coração nos dias de hoje. E eu quero te explicar como nós podemos trazer e devemos trazer esse texto para os dias de hoje e aplicar ele de maneira genuína, com a essência completa dessa mensagem aos nossos corações e à nossa vida. Nós podemos aprender com essa declaração que Deus é um pai que corrige os seus filhos, mas não os abandona, não os desampara e cumpre com seu dever de prover, proteger e dar esperança para um futuro próspero. E nós precisamos lembrar que Israel foi levado para a Babilônia pelo próprio Deus. Deus tornou o seu povo cativo para corrigi-lo, como um pai corrige um filho rebelde e desobediente. Deus também garante para Israel que após a correção, havendo arrependimento, haverá reconciliação. Deus garante que, havendo a reconciliação, haverá o cumprimento da promessa. E esse padrão se aplica a mim e a você hoje. Eu creio que Deus permite certas provações para nos corrigir, sim. Eu creio que, havendo arrependimento, haverá reconciliação. Creio que, havendo reconciliação, haverá cumprimento da promessa. E não necessariamente o cumprimento da promessa é o cumprimento das nossas vontades, mas o cumprimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. De fato,
Os pensamentos que o Senhor tem para nós são mais altos do que os nossos. São de paz e não de mal. Mas para que possamos experimentar disso, precisamos nos sujeitar à sua vontade. Nós precisamos olhar para aquilo que Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas permitam que Deus os transforme pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema é que muitos não querem buscar o renovo do seu entendimento, porque isso significa mudar a forma que se vive, mudar as prioridades, mudar os hábitos. Nós permitimos ser transformados pela renovação da mente quando ouvimos a palavra do Senhor e decidimos sujeitar as nossas vidas a ela. Verdadeiramente, nós o acharemos se o buscarmos de todo o nosso coração. E o padrão de busca que o próprio Deus estabeleceu foi a oração. Se nós lermos o verso 12 do capítulo 29 do livro de Jeremias, Deus fala: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Nós precisamos buscar ao Senhor em oração de todo o coração, sem reserva. Muitos apresentam diante do Senhor apenas uma parte de suas vidas e conservam outra parte longe do Senhor. Isso não é buscá-lo de todo o coração, a entrega precisa ser total das nossas vidas para que possamos o achar. E um último ponto muito importante que podemos identificar nessa declaração do Senhor para o seu povo é o fato de que o arrependimento é um elemento fundamental dessa promessa. Lembre-se, Deus está falando para um povo enquanto os corrige, esperando que após essa correção eles se arrependam. Então, buscar ao Senhor precisa ser antecedido pelo arrependimento. Então, quando nós aceitamos a correção do Senhor, nos arrependemos e o buscamos com toda a nossa vida, nós o encontramos e ele cumpre sua vontade sobre nossas vidas. E as vontades provenientes das promessas do Senhor são boas, agradáveis e perfeitas para nos dar um fim de esperança. Que o Senhor abençoe a sua vida. Essa foi uma breve mensagem. Se possível, deixe um comentário aí, me diga se essa mensagem encontrou espaço no seu coração e se ela de alguma forma colaborou com a sua caminhada de fé. Eu quero muito ouvir o que você tem para dizer. Um grande abraço e até a próxima. Essa foi mais uma palavra rápida para nós.